galera que se liga no canal Papo Soccer Podcast. Está entrando no ar o nosso primeiro episódio. E assim, eu tenho a honra de dizer para vocês que o nosso primeiro convidado já vai... Eu não sei para onde que a gente vai depois no próximo episódio. A nossa produção vai ter que trabalhar bastante. Porque o nosso primeiro convidado não é nada mais, nada menos que a lenda da locução, José Silvério. Para conversar com ele, vai estar entrando em contato com ele, daqui a pouco ele já vai estar aqui no ar. Eu tenho o prazer também de receber meu amigo pessoal, Everton Luiz, vai me ajudar nessa entrevista, nesse bate-papo, né, com José Silvério. E é uma honra, cara, é uma honra estar fazendo esse projeto aqui que a gente tanto sonhou, esse podcast, que tem uma produção da Scott Comunicação, que você já vê o trabalho da Scott Comunicação só pelo primeiro convidado, né? Nosso amigo Kleber Scott é diretor e produtor do programa e conseguiu trazer para a gente além da José Silvério. E tem muitos outros convidados que vêm por aí que vocês vão curtir bastante. Então, boa noite, Everton. Vamos bater esse papo aí com o José Silvério. Obrigado por você ter aceitado esse convite de estar aqui comigo hoje. Boa noite, Cristóvão Menezes. Boa noite a todos aí. É uma honra entrevistar aí a lenda, o melhor de todos os tempos aí na rádio, né, do Brasil. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto. E esse programa tem o apoio da Soccer Destination, que é uma loja especializada em futebol, né, em produtos, artigos esportivos, mas 100% focado no futebol. Tá aqui, inclusive, o kit que a gente vai mandar para o José Silvério, a sacola com o kit dele. Até o final da entrevista a gente revela o que é esse kit, se ele gostou dos presentes, e já agradecendo desde então o apoio da Soccer Destination. Eu vou fazer o contato aqui com o José Silvério e vamos colocar ele no ar. Okay? Pronto. Tá, já apareceu. Já estamos gravando. Bom, já foi feita a abertura do programa, então, e só repetindo aqui que é uma honra estar recebendo no nosso primeiro episódio do podcast, a lenda viva José Silvério. Para mim, não é nem só o melhor locutor de rádio. Eu acho que está entre os melhores narradores, se você comparar entre rádio e TV de todos os tempos. A gente vai falar um pouco sobre isso com ele. Everton, obrigado pela participação. Obrigado. E José Silvério, boa noite. E é uma honra estar te recebendo aqui no nosso primeiro episódio. Já começar com o pé direito aqui o podcast. Tá certo, Cristóvão. Boa noite para você, um prazer. Espero atendê-lo com muita alegria, com muito prazer, e que vocês sejam muito felizes, porque eu não o conheço, mas estou vendo pelo seu rosto, que é um jovem ainda, bem garotinho. Mais ou menos. Desejo que você tenha uma carreira, se é que você vai ter, uma carreira muito vitoriosa. Boa sorte para você, boa sorte para o Everton, e eu me coloco à disposição. Muito obrigado. Everton, quer fazer alguma colocação aí antes da gente iniciar? Boa noite, lenda. Boa noite, melhor narrador de todos os tempos. Que honra ter o senhor aí, conversar com o senhor aí. Boa noite, José Silvério, o maior de todos os tempos. Boa noite, Everton. Muito obrigado. Nem tanto. Eu estou aqui com muita alegria para atendê-los. Vamos lá. Silvério, deixa eu só te fazer uma colocação. Na abertura do programa a gente já colocou isso. Essa sacola aqui, ó, é do nosso parceiro, é uma loja de artigos esportivos focado em futebol. E ela é sua. Então a gente no final vai perguntar o endereço que você acha melhor a gente encaminhar. Tem alguns brindes e até o final do programa a gente mostra, vê se o senhor gosta e vai ser enviada para o senhor. Tá bom? De qualquer maneira, eu fico muito feliz e agradeço mesmo que eu nem sei o que é. Vamos revelar. Só pela atenção eu fico feliz. Muito legal. Silvério, deixa eu te fazer uma pergunta já sobre a carreira, né? Já acompanhei algumas entrevistas suas, sou muito fã mesmo, a gente não está aqui fazendo demagogia, não. O senhor, para mim, é o maior locutor aí de todos os tempos. Em que momento que o senhor falou, vou fazer isso da minha vida? Vou ser locutor. Teve isso? O senhor lembra desse momento? Não, exatamente isso não. Mas eu posso te contar o começo da minha intenção de ser locutor. Eu tinha mais ou menos 11, 12 anos de idade, morava numa cidade do interior de Minas, que se chama Itumirim, e, para você ter uma ideia, hoje tem aproximadamente 2.000 habitantes na cidade, são 6.000
no município, mas, como você sabe, os municípios mineiros são grandes, não tinha nada que fazer. E eu era um menino muito pobre, filho sem pai, só eu e minha mãe, uma luta muito grande na vida. E eu era, na escola, um aluno que dominava bem os assuntos, era entre primeiro e segundo a classe sempre, e os professores, então, me enalteciam e me colocavam numa situação muito boa. Mas eu sempre fui muito lógico na vida. E dentro da minha situação, morando em Tumirim, que não tinha ginásio, só tinha o grupo que era inicial, na quarta série, terminava, quarta série do primário, que chamavam naquele tempo, eu ficava, então, imaginando o que eu poderia fazer para ser na vida, porque até para comer era difícil, então eu tinha que trabalhar, eu tinha que me virar. Então, eu comecei a pensar. E eu jogava botão, jogava muito, todo dia a gente jogava. E eu jogava muito também, tecnicamente, o botão. E, então, alguns dos meus adversários começaram a não gostar de jogar comigo, só jogavam com a condição de que eu irradiasse o jogo, porque eu irradiava bem direitinho. Então, eu comecei a irradiar mais ainda, caprichar mais ainda, e algumas pessoas lá de Tumirim sempre ouviam, até virou uma certa atração. Numa cidade que tinha 1.000 habitantes naquele tempo, não tinha água, não tinha luz, não tinha rua calçada, não tinha nada, era quase que um mato. As pessoas me incentivavam, ficavam falando, por que você não vai ser locutor? Por que você não vai ser locutor? Você tem jeito, você tem jeito. Para jogar futebol você não tem jeito, mas para irradiar você tem jeito. E começou assim. Aí, pouco tempo depois, com muita luta, eu consegui uma bolsa de estudo para estudar em Lavras, depois que terminou o meu curso primário. Aí eu fui para Lavras, que é bem pertinho de Tumirim, é infinitamente maior que Tumirim, consegui uma bolsa de estudo, estudei, fiz o chamado ginásio daquele tempo, e já nesse período irradiava botão. E jogo de botão sempre, sempre. E aí, em Lavras, eu comecei a irradiar nas casas por onde eu passava, e muita gente achava interessante. Então, eu fui incentivado a ser locutor esportivo. E, por uma sorte da vida, no ano de 1963, eu tinha 17 anos, um rapaz que trabalhava na Rádio Cultura, era vizinho, ele foi na minha casa ver um jogo de botão e me ouvir, porque todo mundo estava falando com ele que eu era muito bom locutor, porque não me levava para fazer um teste na Rádio Cultura. Assim foi feito, eu passei do teste, pouco tempo depois alguém de Belo Horizonte, que depois virou meu padrinho de casamento, infelizmente já morreu, e foi a Lavras, ele era noivo em Lavras, me ouviu, irradiando aí já na Rádio Cultura de Lavras um jogo, achou que eu era interessante, na segunda-feira me ligou, me convidou para fazer um teste na Rádio Itatiaia, eu fui, eu não tinha completado ainda 18 anos, ficou até muito engraçado, porque eu disse para ele, eu tenho que pedir minha mãe para ver se ela deixa eu ir fazer o teste. Aí ele falou, mas você é tão novo assim? Ele falou, eu vou fazer ainda 18 anos. Aí fui, fiz o teste, passei, isso foi em 1964, eu comecei a trabalhar na Rádio Itatiaia do Belo Horizonte, olha que coincidência, no dia 1º de abril de 1964, quando estourou a Revolução, por isso aí o meu começo efetivo de trabalho atrasou um mês, porque não tinha como começar a trabalhar naquele mês de março, 31 de março, 1º de abril, não tinha como começar a trabalhar, e logo depois, então, eu comecei a trabalhar na Rádio Itatiaia, e só fui parar agora, mais ou menos 1 mês, 2 meses, aqui em São Paulo. Um talento nato, né? Pode-se dizer, porque desde criança você começou então narrando jogos de botão e assim, uma coisa que você não treinava, um talento nato seu. É uma nato, coisa... mas com muito trabalho. Isso, e posteriormente desenvolveu, eu né? digo para as pessoas que todo mundo fala, mas você tinha um dom, você era para ser isso desde pequeno. Eu falei, tá bom, posso aceitar que seja verdade.
mas posso acrescentar que só com muito trabalho, com muito esforço, você consegue chegar. Porque, com toda honestidade, não é só ser locutor esportivo, a vida não é fácil. A concorrência é grande, tem muita gente que gostaria, bem honestamente, eu sou considerado um dos melhores locutores do rádio brasileiro em todos os tempos, e aí, modéstia fica de lado, todo mundo quer ser, né? É cheio de locutor esportivo, tem um monte que quer ser locutor esportivo e quer ser o melhor. Então, além de ter esse dom, de ter essa vontade, houve um pouco de necessidade, porque eu não tinha dinheiro nem para comer, e houve a necessidade de me dedicar, e houve depois a vontade, quando profissional, a vontade de ser um bom locutor, e isso que eu consegui trabalhar e consegui realmente com muita vontade. Porque eu digo sempre, às vezes eu fiz palestras sobre rádio em muitos lugares, em faculdades, universidades, e eu sempre disse que essa história do talento é verdadeira, você tem essa tendência de ser locutor esportivo, mas, acima de tudo, você tem que trabalhar, tem que se dedicar e tem que se esforçar. Sem trabalho, você não sai do lugar. Isso aí. Everton, alguma coisa? Senhor José Silvério, a lenda, desde 20 de julho de 63, né? 20 de julho de 63. Isso. Qual que foi o gol que o senhor assim, mais se emocionou até hoje, que o senhor achou que marcou a carreira do senhor? Olha, tem muitos, né? Porque, veja bem, eu irradiei futebol como poucos em quantidade. Então, tem gols incríveis, gols emocionantes. Tem o gol do Corinthians, do Basílio. Aliás, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Basílio agora, recentemente, na Rádio Capital. Ele estava lá participando dos programas e ele participou um dia comigo. Nós estávamos falando sobre isso, um gol. Ele mesmo fala que ele diz que tem gravado, sabe de cor e salteado como é que foi, e que viu a minha narração, ouviu a minha narração, ele falou que é perfeito. Eu falei, não é tanto, mas foi emocionante mesmo. Teve aquele gol do Evair pelo Palmeiras, em 1900, não sei qual, que ele fez o gol de pênalti, o Palmeiras foi campeão também, saiu. 93? Também, hein? 93, né? Pode ser. E que Palmeiras. Saiu da fila também nesse jogo, né? Exatamente. Esse jogo foi muito importante. Eu narrei 2 Copas do Mundo com o Brasil campeão. Narrei o São Paulo, campeão da Taça Libertadores, depois de tanto tempo que o futebol brasileiro não conseguiu uma vitória, e a gente foi no estádio. Primeiro eu fui na Argentina, no jogo contra o News Old Boys, depois teve o jogo com o News aqui em São Paulo. Então, são marcantes. E teve os 2 títulos mundiais que eu narrei com a seleção brasileira. Eu narrei 11 Copas do Mundo, eu brinco sempre, uma para cada jogador, e narrei 2 vezes o Brasil campeão do mundo, eu acho até pouco, por aquilo que o Brasil fez em uns 2 ou 3 mais. Ele poderia ter ganho, por exemplo, uns 4 campeonatos mundiais nesse período. Então, isso que eu acho muito importante. E, além de tudo, tem alguns gols que não são tão importantes para o futebol, mas que são muito importantes para a minha carreira, como um gol do Neymar, um gol do como é que é de hoje, gente? Esqueci o nome dele, centroavante bom, aí o Ronaldo Fenômeno, um gol que ele fez na Vila Belmiro, se não me engano, cobertura do Corinthians contra o Santos, né? Então, isso, de cobertura. Então, 2009. Aí, 2009, né? Então, obrigado. Aí eu não sei de cor, não, mas aí você vai observando essas coisas. Teve a longevidade na minha carreira, presença em 11 Copas do Mundo, narrando todas as finais no local. Tudo isso marcou a minha carreira, e marcou muito mais para mim do que propriamente para os outros, porque irradiar futebol foi meu ponto de ganhar meu pão, mas foi, acima de tudo, o ponto de minha referência
em todos os lugares desse nosso país e até em alguns lugares do exterior, que eu passei e sempre fui considerado como um bom locutor. Isso, para mim, foi uma vitória na vida. Agora que eu acabei de completar 76 anos, você vê que foi uma vida longa. Eu comecei a irradiar lá. Eu comecei a irradiar lá em Lavras com 17 para 18 anos, então foi uma carreira muito boa. Efetivamente, eu não tenho nenhum arrependimento de ter sido o que sou. A carreira do senhor não foi boa, né? Foi excelente, na minha opinião, a maior de todos os tempos, né? Obrigado, obrigado. O senhor, Osmar Santos, vi pouco, né? O senhor junto com o Osmar Santos. O Osmar Santos teve uma diferença muito grande de mim, embora ele tenha sido um locutor fenomenal, mas ele se encantou pela televisão e ficou muito preocupado e deixou um pouco de lado o rádio e infelizmente, teve o acidente que o cortou mais cedo do que deveria. Eu consegui ir até o fim do jeito que eu quis. José Silvério, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar, Everton. Então, mas terminando, né? Mas o senhor foi o assim, né? O exemplo, né? De todos os tempos do rádio na narração brasileira. Claro que o Osmar Santos foi muito bom, mas o senhor, terminando aí, o senhor foi o exemplo para esses que estão chegando agora e tenho certeza que vai ser exemplo para o resto da vida. Eu fico muito feliz com isso, porque esse realmente é uma coisa. Dizem que ter orgulho é uma fraqueza, mas eu tenho orgulho não da minha condição de locutor esportivo, sabe, de irradiar futebol, mas de homem que completou essa tendência para irradiar bem futebol com muita luta, com muito esforço, com muita dedicação. Eu confesso a você que eu fui um profissional exemplar. Eu mesmo, que se você me conhecesse, vai ver ele falar isso, eu sou absolutamente chato, sou cobrador e cobrei mais de mim do que de qualquer outra pessoa durante toda a minha vida, buscando uma perfeição. Infelizmente, não alcancei, mas cheguei perto. Então, eu realmente acho que fui um bom locutor esportivo. E mais do que isso, eu posso dizer que sou um exemplo de comportamento e de pessoa, porque eu nunca desviei da minha intenção de ser um bom narrador. Silvério, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor comentou sobre o gol mais emocionante, né? Não necessariamente mais bonito, mas um dos mais emocionantes. O senhor comentou, são tantos anos narrando futebol. Tem como dizer, depois do Pelé, que eu acho que, né, lógico, não tem nem o que ser discutido, quem foi o melhor jogador que o senhor viu jogar no futebol mundial, brasileiro, enfim, o que o senhor quiser colocar? Olha, eu vi tanta gente, porque o Pelé é o máximo, né? Ele foi diferente. E depois eu vi no exterior, eu vi o Cruyff, que foi um jogador excepcional. Eu vi aqui no Brasil, Tostão, Dirceu Lopes, no Cruzeiro. Eu vi na seleção brasileira um monte de grandes jogadores, um monte. Até é injusto você qualificar alguns desses jogadores. Para encurtar esse assunto, que ele é um assunto muito perigoso, sim, você pega o Neymar dos dias de hoje. Se o Neymar tivesse um pouquinho mais de juízo, e essa falta desse pouquinho não o atrapalha, mas o atrapalha a ser o maior de todos os tempos, porque ele foi, tal qual o Pelé, um fenômeno do futebol mundial, um jogador excepcional, mas já numa fase um pouco diferente do Pelé, porque ele tem a televisão que o ajuda muito e mostra o futebol da Europa, da liga principal da Europa. Ele é um jogador que está sempre em evidência, é um jogador excepcional. Ele faltou muito pouco para chegar aos pés do Pelé. Talvez, se ele tivesse um pouquinho mais de juízo, ele até poderia ultrapassar o Pelé. O senhor comentou, é até perigoso comentar, porque assim, a gente tem muitos craques, né, na bola. Tem um texto que eu escrevi recentemente num blog lá, que eu faço parte, inclusive da Soccer Destination,
escrevo lá alguns temas, e um dos temas o desafio era colocar quem foi melhor, Ronaldo ou Romário. É possível dizer essa? Eu tenho a minha opinião, e inclusive eu coloquei no texto. O senhor tem alguma como colocar isso? Eu tenho a minha opinião, os dois são fantásticos. Eu não me atrevo a fazer uma diferença entre os dois. O Ronaldo foi sensacional. O Ronaldo só teve uma coisa contra ele. Ele não teve tantas chances na seleção brasileira quanto o Ronaldo. Desculpe, quanto o Romário. Eu acho que o Ronaldo deveria ter sido titular da seleção brasileira um pouco antes, embora nem me lembre aqui exatamente a data, mas ele foi Na final em 94, hein? Hein? Na final em 94, ele devia ter entrado na prorrogação no lugar do Viola. Então, 94, 93, 94, ele já tinha tudo para ser o maior do mundo, já deveria ser titular da seleção brasileira. Algumas coisas, o mundo é muito estranho, sabe? Então, a gente que fica velho, quando as pessoas fazem algumas perguntas, não significa que eu não queira responder, não significa que eu tenha medo de responder, eu não tenho medo nenhum de responder, não tenho nada, porque eu não vou chamar qualquer um de o melhor. A gente tem sempre umas discussões, umas dúvidas, depende do momento. E você vê alguns jogadores no Brasil de forma excepcional. O Brasil teve alguns jogadores fantásticos, fantásticos. E aí você pega, e é uma outra grande discussão, e eu não me atrevo a participar de discussão, porque é tudo muito difícil, tem o fanatismo do time. E tem o fanatismo da seleção brasileira. E tem muitos grandes jogadores, excepcionais jogadores, que não foram para a seleção brasileira. Ou, se foram, não foram no momento de grande vitória da seleção. Então, isso os prejudicou no julgamento nacional. Mas eu vi alguns jogadores no Brasil jogarem de forma excepcional e que são pouco reconhecidos nesse nível de top entre os grandes jogadores brasileiros. Tem muita gente boa que não é lembrada. Tem três, né? Tem três, né, Lenda? Na minha opinião, o Neto, Djalminha e Alex, né? Pois é. O Alex, o Neto não, o Neto é menos. 90, né? O Neto, mas é menos. E o Neto é meu amigo, mas ele tem uma certa culpa também de não ter crescido mais na profissão, porque ele era um cabeça oca danado e ele sabe disso, porque eu conheço o Neto muito bem. O Dirceu Lopes, por exemplo, foi um jogador excepcional, o Tostão. Então, nós temos esses jogadores no Brasil que são fantásticos. O Sócrates também, pouca gente lembra de que ele foi um jogador excepcional, mas ele foi, porque ele tinha, além do talento de jogar futebol, uma posição pessoal muito acima do futebol. Então, tem essas coisas todas. E tem pessoas que não dão importância a ser o melhor locutor, o melhor jogador. Ele foi um grande jogador e está satisfeito com isso. Fez aquilo que tinha que fazer para o seu time. O Sócrates, por exemplo, que eu citei, que foi um jogador excepcional, ele modificou a história do Corinthians num determinado ponto, mesmo com toda a grandiosidade corintiana. Então, nós temos essas coisas todas. Você pega, por exemplo, o Rogério Ceni, que está, nesse momento, numa situação difícil, porque é treinador e não consegue se firmar como treinador, mas ele foi um jogador que, para o São Paulo, um dos mais importantes de toda a história. O Raí, que foi um jogador excepcional, também, mas não quis ser. Ele sempre foi absolutamente relaxado, com todo respeito, que era uma pessoa excepcional, ele preferia um tanque de cerveja do que ser considerado um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Tanto é que perdeu a posição em 94, né? Que entrou o Mazinho, né? Mas tudo que a gente fala... Certo do Parreira, viu? Nós fomos campeão porque o Parreira colocou o meio de campo com 2 volantes de marcação, né? E colocou o Mazinho no lugar do Raí e jogamos e fomos até o final e ganhamos sem o Raí, né?
que era o grande craque da qualidade. Pois é, então acontece isso no futebol, e essa marcação fica muito difícil. Tem a marcação do time dele ser campeão, da seleção ser campeã. Às vezes você pega um jogador excepcional, mas não ganhou nada importante. Então ele passa meio de lado na lista dos grandes. Mas para nós que trabalhamos, se você fizer uma peneirada, o Brasil vai ter, sem dúvida nenhuma, pelo meu modo de pensar, e se tiver tempo para fazer, tiver tempo para uma hora sentar e pensar no assunto, o Brasil teve umas 10 seleções que podem ser consideradas como as melhores do mundo. E você pode mudar quase que os 11 jogadores, menos o Pelé. Menos o Pelé. Silvério, rapidamente, assim, tem como montar os 11? Os 11 do Silvério? Sem ter que explicar muito, mas montar os 11? Tem não. Não tem como. Eu esqueço muito esse tipo de coisa, até porque jogador de futebol é mais ou menos igual colheita, tem a safra. Então, em determinada safra, teve um jogador excepcional, e nem sempre ele foi excepcional. O Sócrates é um exemplo. O Sócrates foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, mas nem sempre. Ele gostava muito de cerveja. Ô, Lenda, vou aproveitar a seleção, né? O senhor acha que hoje o Tite tem que acabar com essa história de família? Esses caras, Lucas Paquetá, Fred, Gabriel Jesus, o senhor acha que já passou da época? Então, nós temos hoje aí o Vinícius Júnior voando, o Antony. Dá para montar uma seleção, o Antony na direita, o Vinícius Júnior na esquerda, Gabriel Jesus, que não está vingando na seleção brasileira. No lugar dele seria o Gabigol, Richarlison, Matheus Cunha, essa molecada aí, com o Neymar armando o nosso jogo, né? Com esses jogadores, o Antony, Vinícius Júnior e Gabigol, no ataque da seleção. O senhor acha que dá para voltar a leveza da seleção com esses jogadores? Porque o Tite, volta a falar, essa história de família, eu acho que já acabou, né? Nós perdemos a Copa de 2018, na minha opinião, acho que foi a Copa mais fácil de ganhar, acho que de todos os tempos, né? Que eu assisto a Copa desde 94, né? Eu acho que 2018 foi a Copa mais fácil de se ganhar. E esse negócio de família, acho que para mim já acabou isso daí. Nós temos a seleção olímpica aí, que foi uma seleção excepcional, né? Acho que a base seria um exemplo de montar a seleção, a renovar a seleção, né? Eu acho que... O que o senhor acha dessa parte da seleção aí para renovar essa parte? Eu tenho uma diferença para você nessa história. Eu tenho mais experiência, eu tenho uma facilidade enorme de sintetizar o que eu pretendo falar, então eu posso te responder com muita tranquilidade. Eu vi o último jogo do Brasil, que ele ganhou da Colômbia, não foi isso? O último jogo foi Brasil e Colômbia? Se não foi o último, foi um dos últimos. Deles. Eu fiquei decepcionado. Eu acho que nós não temos uma seleção. O Tite, exatamente por causa dessa coisa que você colocou, ele tem convocado jogador demais. Então, ele não montou uma seleção brasileira. Cada vez que você vê a seleção, ela é uma seleção diferente. E ele tem uma coisa a favor dele, para continuar fazendo isso, que é o fato de que a seleção brasileira se classificou com muita facilidade para a próxima Copa do Mundo. Então, ele tem isso como o grande negócio da carreira dele. Agora, eu acho que o Tite se perde levando tantos jogadores como ele levou. E tem alguns jogadores que ele leva, insiste na seleção brasileira, que foram para a Europa em alguns times, foram uma verdadeira decepção. Então, eu acho que o Tite é um técnico muito de fazer média. Por isso é que eu tenho medo da presença da seleção brasileira também na próxima Copa do Mundo. Eu não vejo o Tite como um técnico vencedor na seleção.
Silvério, tem algum gol, aí uma curiosidade minha, que o senhor gostaria de ter narrado e não narrou por algum motivo? Ou porque o senhor ainda não era locutor, ou era criança, ou porque estava narrando algum outro jogo, não sei. Algum gol que o senhor fala, pô, esse gol eu queria ter narrado e não narrei. Tem isso aí? Essa resposta é muito interessante, porque uma vez eu fui convidado para uma entrevista na casa do Pelé, no Guarujá. Ele convidou uns 3 ou 4 jornalistas e me convidou para ser um dos participantes dessa visita à casa dele, que tinha um certo museu e que tinha um debate sobre o futebol, e uma grande frustração. Eu não cheguei a tempo do Pelé. Eu vi o Pelé jogar, mas eu não narrei jogos do Pelé. Eu narrei apenas uma coisinha do Pelé, que foi no jogo de 1969, no Maracanã, o jogo que classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 70, que foi um jogo Brasil e Paraguai, no Maracanã, e que o Edu fez o gol da vitória com o passe do Pelé. Então, naquele ano de 69, eu vi a seleção brasileira muito nos seus jogos. Eu vi também o Pelé ser vaiado aqui no estádio do Morumbi, num jogo pouco antes dessa turma aí, mas na mesma época, na mesma seleção brasileira, num 0-0 contra a seleção da Bulgária, que ele jogou na seleção brasileira. E, então, eu tenho essa frustração de ter chegado um pouco mais tarde, mas não é que eu pudesse radiar. Eu estava começando em 1970, que foi esse período da Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, que eu vi o Pelé jogar, eu era um pouco mais que um menino. Então, eu vi o Pelé jogar, eu acompanhei uma eliminatória, que foi um preparativo para a eliminatória, que foi exatamente essa, que eu irradiei esse Brasil e Bulgária no Morumbi, que o Pelé ficou no banco e o técnico foi vaiado, o Pelé entrou, foi vaiado. Eu gostaria de ter voltado no tempo isso daí e ter irradiado esse jogo com o Pelé na seleção brasileira. Em 70, eu não irradiei, então eu só vi o Pelé jogar. Então, faltou narrar jogos do Pelé. Narrar na seleção. A gente pode fazer, se o senhor não quiser, não tem problema nenhum, mas a gente pode fazer uma... 30, acho que dá 27 segundos. Eu fiz o corte do gol 1000 do Pelé, e ele já indo bater o pênalti. A gente pode fazer essa narração aqui na entrevista? O gol 1000 do Pelé... Fantástico. Eu morava em Belo Horizonte e eu estava em casa. Eu tinha comprado uma televisão recentemente e fui ver o jogo do Santos contra o Vasco, né? Foi Vasco e Santos, né? Vasco e Santos. Está na tela ali. Então, eu fui e vi esse jogo na televisão. Eu estava em Belo Horizonte. Eu já estava trabalhando como locutor, mas, infelizmente, eu não fui irradiar esse jogo, mas eu vi o Pelé jogar. O Pelé me pediu, nessa visita que eu fiz à casa dele, nessa entrevista, para narrar esse gol. E eu narrei. É muito simples narrar um gol de pênalti. A gente pode dar o play? Pode dar o play, só para eu ter registrado isso? Posso. Pode dar o play? É 20 frio. segundos. Também não quero ficar dando trabalho para o senhor. É bem frio. Bem frio. Já vai lá. Expectativa no Maracanã. Pode acontecer o 10º gol. O tão sonhado 10º gol de Pelé. Correu, bateu, é gol! E aí está, é o 10º gol de Pelé na sua carreira. E em cima de um grande goleiro, em cima do Vasco da Gama, meu time do coração. Gol de Pelé!
Ah, que honra! Que é isso, meu? Seria mais, aqui, com toda sinceridade, seria mais bonito se eu estivesse lá na hora. Na hora, é sempre mais emocionante. Mas para mim foi uma puta emoção. Eu tinha pensado nisso e falei, não sei se o Silvério vai aceitar. E foi mais para te atender do que para ter qualquer tipo de percepção. O senhor é muito humilde. Eu até comentei com o Everton, antes de começar o programa na abertura, que ontem eu liguei para o senhor, né? O Kleber Scott, que é o produtor e diretor do programa, ele me passou e falou, tá tudo certo, só dá uma ligada para ele ter o seu contato e para acertar tudo. Falei, eu não vou ligar para o Silvério, tá louco? Aí fiquei nisso umas 2, 3 horas antes do almoço, eu falei, eu não vou ligar. Pouco antes de sair para o trabalho, eu falei, eu tenho que ligar, não tem como. Mas tremendo de medo. Comentei com ele, falei, você vai ligar para a lenda, o melhor... Ele falou, não liga, você tá louco. Eu não acho isso. Eu pensei que era mentira dele. Eu falei, é mentira sua. Eu falei, você não vai ligar para você não falou com ele, porra. Eu não vejo isso como humildade, não. Eu atendê-los faz parte daquilo que eu fiz na profissão de locutor esportivo. Eu fiz minha vida, fiz minha carreira. Então, eu tenho uma vida inteira dedicada a isso e com muita vontade eu atendo as pessoas. Eu acho que a gente vem ao mundo para cumprir uma meta. Nós temos um desígnio, e o meu foi de ser locutor esportivo. As pessoas dizem que eu sou muito humilde, mas eu não vejo o fato de ser locutor esportivo como uma importância sobrenatural. Eu acho tão natural ter sido locutor esportivo, com toda a sinceridade, com tudo que se possa analisar, ser locutor esportivo foi mais importante para mim do que para qualquer outra pessoa nesse mundo. Eu fiz minha vida, graças a Deus, bem tranquilamente, criei meus filhos, tudo como locutor esportivo. Então, eu é que agradeço ter sido locutor esportivo. Mas o senhor narrou tantos gols, né? Comentando com o Cristóvão Menezes também, nós tínhamos assim vários gols, né? Para falar tal. E eu tenho a honra, né? De falar com o senhor, porque a minha infância inteira, né? Eu escutava o senhor, né? A minha família inteira também escutava o senhor. E até gols do Corinthians, a gente hoje mesmo eu estava vendo aí, né, meu? Acho que o senhor foi o cara mais importante assim, da locução esportiva, na verdade, né? O senhor eu acho novamente ser o exemplo, né? O senhor foi o exemplo de todos os tempos. Pode ter certeza que os meus filhos vão ouvir o senhor narrando. Eu mostro para minha filha de 12 anos quem foi José Silvério, o maior locutor de todos os tempos. Obrigado, eu fico muito feliz com isso, fico até emocionado, mas eu acho que eu cumpri uma missão divina, até ser locutor esportivo, porque, na verdade, ser narrador de futebol no rádio me tirou de passar fome, fez com que eu conseguisse ter uma vida razoavelmente boa, criei meus filhos, hoje tenho meus netos, já casei a segunda vez. Acho que eu tive uma vida paralela à narração esportiva muito boa. Eu acho que você não consegue separar a sua vida, o seu caráter, o seu modo de ser da sua profissão. E eu confesso que nas duas coisas eu me dei muito bem. Quem me conhece sabe como eu tenho o meu comportamento, e como locutor esportivo, essa história de ser colocado como o melhor, eu até não entro nessa, eu posso até me colocar entre os melhores, mas o Brasil foi muito pródigo em grandes locutores esportivos. Então, eu fico muito feliz com isso, porque, na verdade, foi o que eu quis na vida, desde menino. E chegar aos 70 e... Quanto é mesmo? Eu nem sei direito. 76 anos, sendo locutor esportivo ainda reconhecido, ainda estou razoavelmente jovem, eu acho que isso é um marco muito importante para a minha vida.
Silvério, eu sei que a gente, bom, pelo tempo, eu não quero passar do tempo que a gente combinou. O senhor pensa em voltar? Porque é o que o Everton falou, o senhor é jovem, o senhor veio na volta do senhor dando audiência, colocando a Rádio Capital em primeiro lugar, enfim, por determinados motivos, não deu certo. O senhor pensa em voltar a narrar? Porque assim, seja onde for, seja na rádio, seja um canal no YouTube do senhor narrando da sua casa, igual o senhor estava assistindo Porto e Atlético de Madrid. Se o senhor faz uma live, pede apoio para a esposa do senhor, que o senhor falou que é quem liga as coisas aí, né? Faz uma live, o senhor narrando esse jogo, vai dar muita visualização. O senhor pensa em fazer alguma coisa ainda para proporcionar para a gente que é tão fã do senhor essa narração? Porque a audiência o senhor vai ter, não tenha dúvida. Não sei, isso aí, por enquanto, ainda não caiu na minha cabeça, não. Mas eu tenho uma coisa na qual eu sou um pouco diferente das outras pessoas. Essa coisa de dizer assim, o Silvério falou que não vai irradiar mais e hoje está irradiando, não tem importância para mim, não, porque eu é que sei da minha vida. No momento, eu não pretendo nada. Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu tenho algumas coisas na vida que me deixam viver quase que tranquilamente, mas nós moramos num país absolutamente maluco. De repente, eu posso até precisar de irradiar futebol. Ou, de repente, eu posso sentir uma saudade tão grande que volte a irradiar. Você perguntou da Rádio Capital. A Rádio Capital não deu certo, porque deu certo demais. Então, o fato da Rádio Capital ter pego no Ibope, um pouco depois do primeiro mês meu lá, a liderança de audiência no futebol, isso aí me prejudicou, porque a direção da rádio ficou assanhadíssima. E a rádio era arrendada, não era uma rádio que estava ela bancando. E aí eles não quiseram continuar com quem estava lá, tentaram me contratar, mas me acharam caro, e eu não ia furar com quem me levou para a Rádio Capital. Então, tem esse lado de comportamento, e eu falei, agora chega mesmo. Até porque a minha mulher já tem algum tempo, ela não queria que eu nem pensasse em voltar. Ela acha que eu, exatamente do jeito que vocês conduziram a nossa participação, eu cumpri a minha missão de locutor esportivo. Então, eu não preciso mais provar nada, não preciso mais falar nada. Então, por isso que eu não digo nada também. Sim. Mas eu posso te garantir que, nesse momento que nós estamos falando, eu não toparia nada. Sim. Mas a vida é diferente, a vida não é o que você pensa. Às vezes, amanhã eu posso sentir saudade, às vezes, amanhã eu posso precisar. Então, pode ser que volte, pode ser que faça alguma coisa, tudo isso que você falou. Hoje nós vivemos numa situação de comunicação muito diferente daquela que eu vivi. Tem todas essas coisas que vocês, jovens, entendem muito melhor do que eu. Então, tem tudo isso. Então, eu não me arrisco a dizer nada. Eu posso garantir para você que, nesse momento, eu não estou preocupado com nada disso. Nem sim, nem não. Para depois não dizerem que ele falou que ia parar, ele já ameaçou parar um monte de vezes e não para nunca. Então, eu não falo para ninguém. Eu falo, eu parei, eu estou parado. Isso é um fato, né, nesse momento. Sim. Agora, se amanhã eu vou estar ainda parado, eu não sei. Mas tenho certeza que ninguém vai achar ruim se o senhor voltar só porque falou que não ia voltar. Obrigado. E fica essa dica, hein? Coloca na casa do senhor, faz aí um estúdio simples, uma coisa, e o senhor narra daí com a imagem que vai dar audiência pra caramba. Eu aqui onde eu estou... Dessa maneira que o senhor está. Volte, por favor, viu? Volte, que o senhor é o melhor de todos os tempos. Volta a falar, né? Garanto que vai ser o primeiro lugar de audiência. Com certeza. Com certeza. Obrigado. Fico muito feliz. E para emendar esse assunto aí, antigamente, né, comparando com antigamente e hoje, era diferente narrar antigamente e hoje? O senhor acha que hoje é mais difícil a narração hoje ou
Ou é a mesma coisa, essa situação? Eu nunca achei difícil narrar futebol, sabe? Então, eu não posso dizer nada. Agora, é tudo diferente, o mundo é todo diferente. Eu comecei a irradiar em 1963, mas profissionalmente, para valer, em 1964. Quer dizer, eu peguei o Brasil. Eu comecei a trabalhar na Rádio Itatiaia dia 1º de abril, exatamente no dia que explodiu a Revolução. Então, eu peguei um país completamente diferente, começando a minha carreira. Me dei bem, porque eu nunca me envolvi em política, fui a vida inteira fazendo o meu trabalho, tive vários problemas de salário, ganhava-se muito pouco, mas, ao final, eu fui considerado um dos locutores esportivos mais bem pagos. Eu fiz minha vida, tenho minha vida, tenho renda suficiente para viver, só porque são 2 pessoas só, eu e minha mulher. Os filhos estão à parte nessa história, tanto os dela, que são 2, quanto os meus, que são 3. Eles não precisam de mim nesse sentido. Então, a vida é bem tranquila. Eu não posso. Eu detesto, porque eu não tenho poder de visão, de previsão, de saber o que vai acontecer amanhã comigo, ou com o rádio, ou com o futebol. Então, eu prefiro não dizer nada. Eu prefiro ficar calado nesse sentido, se precisar falar e adiante futebol. Então, eu tenho, se for necessário, ainda condição de irradiar, eu não tenho grandes problemas físicos nem mentais, então eu não tenho nenhuma pretensão de afirmar nada. Vou voltar, não vou voltar. Deixa o pau comer, a bola rolar. Com essa bola rolando, eu posso chutar e fazer um gol, ou chutar muito para fora. Silvério, para a gente encerrar, porque combinamos e não quero atrapalhar o Não, senhor. está tudo bem. É que eu Posso acho dar... que já está esgotado o assunto, né? Mas eu ainda pode prorrogar um pouquinho. Eu tenho aqui 1 milhão de perguntas, eu tenho a noite inteira. Eu posso dar uma olhadinha nesse quadro que está atrás do senhor? É uma homenagem ao senhor? O que é esse? É o senhor no quadro? Não, Radialista? esse quadro aí é um pintor que eu comprei um quadro dele, e ele ficou sabendo que eu era o José Silvério, e aí ele fez esse quadro aí. Ficou uma homenagem até. Esse quadro aí, e eu comprei. É o Inos Corradini, é um italiano. Homenagens para mim aqui, tem um rádio da Bandeirantes, que, quando eu fui para lá, dizendo que o Pelé do rádio chegou aqui. Tem o meu título de cidadão paulistano, tem uma brincadeira de um programa da TV Cultura, e tem um bichinho da África do Sul, que é lindo, que eu comprei esse quadro lá na África do Sul. Era um posterzinho e eu mandei colocar no quadro. Tem também do Aldemir Martins, um super pintor nosso, 2 jogadores pulando. Então, é uma coisa assim, mais ou menos ligada ao futebol, porque aqui é o meu, sei lá o quê, meu estúdio, meu escritório. Daí que o senhor vai narrar os jogos e vai voltar a narrar. Meu computador. Silvério, o senhor falou de um rádio que o senhor tem em homenagem, né? Eu vi uma entrevista que o senhor deu para um outro podcast do Capelani, e o senhor falou lá de uma história de um rádio que o senhor queria ter e não teve, que era um rádio que o senhor queria do Pelé. Não deu muito certo. Sim, do pai do Pelé. Do Pelé. E aí se revelou um grande fã que o senhor tinha, que era o pai do... É uma história interessante. Lembra que eu contei dos... uma entrevista com o Pelé na casa dele? Sim, foi nesse momento. Quando eu cheguei na casa do Pelé para dar essa entrevista, quem me recebeu foi o pai dele. E o Pelé já tinha me avisado que ele estava com cuidados com o pai dele, que já era bem velhinho, e que o pai dele ia ficar muito emocionado ao me ver. E porque diz que ele, durante muitos anos, domingo à tarde, era sagrado ficar ouvindo o Zé Silvério. Então, ele ainda estava vivo, e ele estava lá, e ele tinha um rádio.
E pouco depois disso ele morreu, eu voltei na casa do Pelé e eu tentei comprar o rádio do Pelé. Ele falou: "Pô, Silvério, não precisa de dinheiro, não. Se fosse levar esse rádio, eu te daria. Mas ele é uma lembrança muito firme do meu pai, eu não posso te fazer. Isso Olha, faltou para mim." uma curiosidade, interessante pra caramba. É. O Everton. De todas as seleções que o senhor já viu, de todos os tempos, não estou falando de Brasil, estou falando do mundo inteiro, que o senhor narrou, o senhor fez várias Copas do mundo, né? Qual que o senhor mais se encantou assim, da história da carreira do senhor? Foi tudo muito bom, tudo muito bom. Eu não tenho, assim, em princípio, nenhuma coisa que tenha manchado a minha carreira, nenhuma tristeza, nenhuma bobagem que eu tenha falado. Eu sempre fui muito cuidadoso, porque eu aprendi que o rádio vai muito longe, e principalmente naquele tempo ele ia mais longe ainda. Não tinha essas coisas alternativas que você, inclusive, falou aí. Então, eu respeitava muito todas as pessoas e eu me dei muito bem. Nunca fui para um campo de futebol para irradiar São Cristóvão e Bom Sucesso, por exemplo, que eu irradiei na loteria. Nunca fui para desdenhar esse jogo. Para mim, sempre foi o jogo importante. A minha narração, e isso pode ser uma coisa de egoísta, mas não é de profissional sério. A minha preocupação era, a partir do momento que eu abri o microfone para transmitir um jogo, eu tinha que ter o maior respeito pela pessoa que estava do outro lado me ouvindo. Eu que fui ouvinte fanático de rádio quando menor, tinha um respeito enorme pelo rádio e pelos locutores. Então, eu não tenho nenhuma coisa. Eu não posso dizer para você qual foi a minha melhor transmissão, qual foi o meu melhor jogo. Eu sei que tive algumas transmissões fantásticas, eu sei disso, alguns gols que eu narrei, mas nem sempre eles são tão importantes para você do que foram para mim. Então, por exemplo, tem o torcedor. O torcedor é uma coisa muito importante. Às vezes, o gol mais importante que eu narrei foi de um time que ele não gosta. Então, eu prefiro ficar calado e dizer que eu sempre fui. E isso não é muito difícil de falar e provar, porque eu, como pessoa, eu sou muito sério. E eu fui sério a vida inteira, cumpridor dos meus deveres, nunca fui muito de brincadeira, não sou metido a humorista. Eu era amigo do Chico Anísio, e quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, sempre encontrava com ele. Muitas vezes eu viajava, ele ia atrás de mim, porque ele adorava minhas transmissões e gostava de futebol. Outra lenda, né? Outra lenda. Aí, então, eu falava com ele, né? E eu falava assim, brincando. Aí ele falou: "Você faz muito bem, palhaçada deixa comigo. Você é sério, você tem que narrar futebol." Então, tem essas coisas todas. Desde aquele tempo, eu comecei com 17 anos. Até por uma questão de necessidade na vida, eu levei a minha profissão muito a sério, muito, muito mesmo. Eu nunca fiz brincadeiras que pudessem me prejudicar. Você pode... Eu brinco até que sempre, eu sou pouco comentado porque eu não tenho muita falha para ser analisada e comentada pelos ouvintes. Eu fui, quando não pude, fui discreto. Quando pude, fui espalhador de brasa, mas na maioria das vezes eu fui um cara muito discreto, principalmente na minha vida fora das transmissões. E o repórter de campo? Quem foi o melhor que o senhor trabalhou? Eu acho que trabalhei com tantos grandes repórteres. O Vanderlei Nogueira, sem dúvida, é um que fica na lista dos primeiros, porque ele foi mais longo, o que mais demorou comigo. Mas hoje até falei com ele, o Quesada, foi um repórter extraordinário, completamente diferente do Vanderlei Nogueira, dois estilos absolutamente diferentes. Eu trabalhei com ótimos locutores, ótimos repórteres. Eu peguei uma fase do rádio que só tinha gente boa. Silvério, o senhor pensa em escrever a sua biografia? E Não. se sim,
qual jornalista o senhor escolheria? Não tenho nenhuma pretensão. Eu acho que eu não sou tão importante assim para deixar história. Para a gente eu ia comprar. História do locutor é fácil de falar, só guardar meia dúzia de gols e ouvir, tá bom. Pelo amor de Deus, o senhor tem que escrever um livro, pelo amor de Deus. Tem que escrever. Não tem essa pretensão. Eu não sei escrever. Eu não sei escrever igual eu sei falar. Não, mas o senhor pede para alguém escrever. Um jornalista que o senhor goste, alguma coisa assim. Tá bom, quem sabe um dia. Quem inventou o pai do gol? Quem inventou o pai do gol? Ixi, boa pergunta. Será que foi o Milton Neves? Eu acho que foi o Milton Neves, que é um inventor, né? O Milton gosta de ser inventor. Vamos dar uma olhadinha nos brindes que a gente vai mandar para o senhor? Tá, pois não. Eu espero que o senhor goste, coisa simples. Eu acho que acertamos. Claro que eu gosto da lembrança. Uma pergunta anterior, o senhor já respondeu. Eu acho que o senhor vai gostar sim, hein? Ó, tem aqui um chinelo. Acho que acertamos. Quando o senhor falou do gol 1000 do Pelé, acho que o senhor falou que era vascaíno. O Pelé também era vascaíno. Também. Revelações. Tem outro mimo aqui. Tem uma caneta. A gente vai mandar aqui uma caneta para o senhor. Fizemos bem a pesquisa, então, né? Só Vasco. Aqui a caneta aqui dentro. Eu fico muito feliz, me deixa emocionado. E, por último, uma lembrança, que eu acho que o senhor gosta também, e está precisando do apoio do senhor. Nossa, mãe. Uma camiseta do... Nossa, mãe, eu vou te falar uma coisa. Esse aí tá difícil de engolir, viu? Acertamos os presentes, né? Acertaram magnificamente. Só que essa camisa aí vai ser difícil de ser reerguida, viu? A situação do Cruzeiro é trágica. O Cruzeiro merece estar na primeira divisão. Pode ter certeza. Ele merece, mas perdeu a chance, porque ele deu a chance dele para alguns picaretas ficarem ricos. Verdade. Aí, de volta. Bom que o senhor gostou. Bom, de minha parte, assim, agradecer imensamente. Por mim, ficaria aqui a noite inteira conversando com o senhor. Conversa não para, né? Conversa não para. Tem algumas pessoas, eu comento muito com a minha esposa. Volta e meia a gente fala sobre isso. Tem algumas pessoas que você gostaria de conhecer para conversar, para pegar uma cerveja, eu sei que o senhor gosta de vinho, a gente sentar e conversar independente de entrevista. Vai perder ali perder não, né? Ganhar 1, 2 horas batendo um papo. O senhor era uma dessas pessoas, então já é um sonho realizado para mim. E tem algumas outras lendas não só por serem famosos, mas você olha para a pessoa e fala, poxa, essa pessoa é legal, eu acho que seria bacana conversar com ela por algum tempo. E o senhor é uma dessas pessoas, então eu acabei de realizar meu sonho. Espero que um dia, talvez seja difícil, mas espero que um dia a gente encontre pessoalmente e possa bater um papo, enfim. Para mim foi uma grande honra conversar com o senhor. Acredito que o Everton vai tecer as palavras dele aí, mas da parte dele também vai ser mais ou menos isso. Então, para mim foi uma honra e muito obrigado. Eu também tenho uma honra muito grande em ter 2 fãs assim, porque eu briguei a vida inteira pela minha profissão e quando eu encontro tantos fãs que eu consegui fazer, tantas pessoas que ficaram felizes com os gols que eu narrei, eu fico feliz também. Muito obrigado por tudo que vocês falaram, obrigado pelos presentes. Com certeza absoluta eu vou curtir muito, principalmente o chinelo. Agora que eu não o senhor está em casa, tranquilão, aposentado, eu pensei no chinelo, ainda bem que a gente acertou. Perfeito. Então tá bom. Boa noite para vocês, boa sorte, se vocês tiverem pretensão de seguir na profissão, que consigam muito sucesso. Sorte para vocês e sigam com Deus. Amém, Lenda. Muito obrigado pela oportunidade, né? Por aceitar o convite, né, da gente aí. Pode ter certeza que estamos esperando o senhor novamente narrar os jogos aí também do Corinthians, né? O Corinthians Tá certo, quem sabe acontece. Olha, eu posso dizer o seguinte para vocês. Na vida, nada é definitivo a não ser a morte. De repente, aparece uma rádio precisando de um locutor, me contrata, eu volto. De repente, eu não Queria quero. Do senhor. De repente, eu não aceito. Eu aprendi, ao longo dessa vida,
principalmente depois de ser velho, eu aprendi que não adianta você querer profetizar nada. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 5 minutos. Então, eu prefiro ficar calado, não me arrisco a falar determinadas coisas que eu falei quando era jovem. Hoje eu não falo mais, porque a gente aprende. Um abraço para vocês. Um abraço, velho. A gente entra em contato com o senhor para pegar o endereço para encaminhar os presentes. E quando o vídeo já estiver na internet, no YouTube, eu vou mandar o link para o senhor também. Tá bom, então. Falou. Muito obrigado e boa noite. Para vocês. Um abraço todos. na esposa, um abraço na família. Felicidades para vocês, tá?